Recentemente, uma nova tendência que o cinema está adquirindo são os filmes de detetive. E eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é Veja Como Eles Correm ou See How They Run. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Se esse vai ser o vídeo de hoje. Hoje vamos falar de Veja Como Eles Correm, um novo filme de detetive, a lá uma pegada meio Agatha Christie, que parece que tá virando meio que uma tendência do cinema. Mas antes de continuar, eu só quero dar aquele aviso de que esse vídeo ele não tem spoilers e que se você quiser ver o Veja Como Eles Correm, você tem que dar uma caçadinha por aí. E também eu peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like se gostar do vídeo. E se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com amigos familiares que gostam de cinema, que ajuda o canal a crescer cada vez mais. E porque eu garanto que vão gostar do conteúdo. No mais é isso, bora pra sinopse! Ambientado em Londres nos anos 50, um teatro está adaptando uma peça do livro Ratoeira de Agatha Christie. Após uma exibição bem sucedida, um diretor de cinema é morto no local. Sendo assim, é chamado o inspetor Stoppard e a policial Stalker para resolverem o mistério. Veja Como Eles Correm foi dirigido por Tom George, um cara que é novo no mercado, sendo esse daqui o seu primeiro filme como um diretor. E vale também ressaltar que esse filme ele foi escrito pelo Mark Chappell, um cara que ele até tem experiência no mercado, mas muito mais no ramo de série, televisão e não no cinema em si. E eu disse que o cinema ele tá adquirindo essa tendência a filmes de detetive, mas não filmes de detetive convencionais. Até porque, queira ou não, os detetives, filmes policiais, eles já são famosos, já estão aí faz tempo e vira e mexe você tem um filme assim. E alguns até que são muito clássicos. Mas os filmes de detetive que eu me refiro são filmes de detetive a lá um Sherlock Holmes. Mas na verdade, mais especificamente agora, a Agatha Christie. Tendo sido uma das maiores escritoras de todos os tempos, também a Agatha Christie ela foi meio que a mãe dos filmes policiais, com tramas mirabolantes, muito bem amarradas, com revelações bombásticas a lá os livros do Sherlock Holmes, escritos também pelo mestre, um pai dos livros policiais, o Arthur Conan Doyle. E que assim como Conan Doyle ele tinha o seu detetive, o Sherlock Holmes, a Agatha Christie também tinha o seu detetive, que era o Hercule Poirot. E a Agatha Christie ela já teve vários dos seus livros sendo adaptados, tanto como séries quanto como filmes. Até esse livro que é referenciado no filme, o Ratoeira, já teve várias adaptações pelo que eu vi, mas parece que depois da adaptação de Assassinato no Expresso do Oriente em 2017, esse tipo de trama bem Agatha Christiezento se popularizou, porque desde então a gente teve em 2019 o Entre Facas e Segredos, Morte no Nilo em 2022, Veja Como Eles Correm também em 2022, e para esse ano a gente tem a continuação de Knives Out, o Entre Facas e Segredo, que é o Glass Onion, um mistério Knives Out. E todos esses filmes eles têm muitas coisas em comum. Um detetive exótico, uma trama bem amarradinha, com vários suspeitos, um elenco bem bombástico e meio que sempre uma revelação, meio um plot twist. E nesse caso, o Veja Como Eles Correm, ele tem todas essas características, queira ou não, mas eu não acho que ele se iguala a esses concorrentes. Para falar a verdade, eu acho que se você fizer até um pódio, ele acaba ficando um pouquinho lá embaixo. Mas calma, o filme ele não é ruim. Porque sim, existem algumas coisas boas e que eu gosto no filme. A primeira de todas é que eu acho a direção do Tom George uma direção boa, uma direção competente. Ele sabe mexer bem a câmera, sabe posicionar ela bem. Ele não é um cara mirabolante, ele é um diretor estreante, a gente tem que ter isso na cabeça, é o primeiro filme do cara dirigindo, então ele faz aquele arroz com feijão, que é bom, eficaz, funciona direitinho, você entende tudo que está acontecendo em cena. Aqui não chega a ser algo mega mirabolante, com movimentos de câmera, pirotécnicos ou coisa do tipo. E uma coisa que ele até sabe fazer bem, até um certo ponto, é o humor do filme. Porque todos esses filmes que eu falei, eles têm bastante do humor, tem bastante saídas satíricas também, meio que um sarcasmo, normalmente muito atrelados ao detetive, que sempre é uma figura meio exótica nesses filmes. Porque sim, não importa em qual dos filmes aqui que eu citei, qualquer um que você pegar, quem rouba a cena, quem é a figura central, que sempre vai roubar a cena,
é o detetive do filme. No caso aqui, sim, o detetive ele é uma figura exótica, ele tem um humor bem satírico, mas eu acho que as saídas de humor funcionam até um pouco mais com os coadjuvantes. Na minha opinião, até quem acaba tendo mais êxito é a policial Stalker. Mas agora, falando um pouco do roteiro, eu digo que a história ela é bem amarradinha, ela até faz sentido, é uma história interessante, mas eu sinto que ela é um pouco sem sal. Porque, infelizmente, existem alguns fatores que, no modo como ele conta a história, fazem ele não funcionar tanto pra mim. O filme em si, ele tem bastante metalinguagem, o que ele referencia bastante esse tipo de história de Agatha Christie e também aos tipos de história de whodunit, que são esses filmes ou histórias que acontecem uma morte misteriosa, ninguém sabe quem matou e você tem vários suspeitos ali que agora o detetive vai ter que descobrir entre esses suspeitos quem é que matou. Também tem outras referências, como a própria peça, né, que é um livro da Agatha Christie, e a própria Agatha Christie participa do filme como uma personagem. Mas mesmo ele sendo um filme que referencia esses filmes, livros, histórias de investigação, de detetive, eu acho que quando o filme ele tenta andar com as próprias pernas, trazer a sua história, trazer seus personagens, ter a sua personalidade, tudo é muito fraco. Novamente, não é ruim, mas é fraco. Porque, sendo bem sincero, eu não sinto nenhum personagem sendo muito cativante, aquele personagem que eu vou me lembrar, nossa, que personagem legal. Talvez a policial Stalker ali seja quem eu me apeguei mais nesse filme, mas a própria trama, eu achei ela bem fraquinha assim, não é algo que, nossa, fica na cabeça. Normalmente esses filmes, eles são bem bombásticos, é uma investigação que ela vai dando voltas e voltas e voltas e voltas, às vezes acaba até no começo ali, numa coisa que era meio óbvia, mas aí o filme ele te dá uma volta para tornar aquilo um pouco mais complicado. E eu acho que aqui no caso é até um pouco óbvio quem é o assassino, mas o pior de tudo é que eu acho a motivação dele bem besta. Na verdade eu não digo besta, mas eu acho ela bem mal explorada, porque é uma sementinha plantada que depois vai ser colhido como se fosse algo gigante. Mas como a introdução já é bem falha, como a introdução não marca e o filme não explora bem essa motivação, a entrega também fica ruim. Eu acho o Inspetor Stoppard um personagem legal, eu acho que muito se deve à atuação do fantástico, como sempre, o Sam Rockwell. Mas justamente eu vejo que o ator dá muita personalidade pro personagem, mas o roteiro não preenche o resto da personalidade dele. Como dito, pra mim quem rouba a cena é a policial Stalker, interpretada aqui pela Saoirse Ronan, que tá muito bem aqui nesse filme, eu acho que ela sustenta bem ele, na verdade. E outro que também tá muito bem nesse filme, mas eu sinto ele sendo um pouco mal aproveitado, é o Adrien Brody. Mas a gente também tem como outros nomes de relevância no roteiro, a Ruth Wilson e o David Oyelowo. E algo também a ser destacado aqui no filme é a ambientação dele, queira ou não. A direção de arte é muito bem feita, a ambientação ali de Londres, anos 50, com figurino, carros, coisa do tipo, te transporta para dentro do filme, é bem efetivo. Porém, mesmo o filme ele tem os seus altos, eu não tenho como dizer que Veja Como Eles Correm tenha sido um filme que me satisfez completamente. Eu não fui com um grande hype, mas eu vi que era um filme de investigação à la Agatha Christie, com um elenco legal, então eu fiquei interessado. E como dito, o filme ele não é ruim na verdade, mas eu acho que o filme ele tem muitas amarras que são muito frágeis e que se você forçar um pouco, aquilo se desmancha. Ele tem uma trama que funciona, mas ela não é marcante, não tem momentos de revelação, minha Nossa Senhora, algo que realmente faça ser lembrado. E você também tem motivações aqui que, para acontecer toda a trama, eu acho muito mal explorado. Os atores são bons, conseguem dar personalidade para os seus personagens, mas ao mesmo tempo o roteiro é vazio com relação aos personagens. E o humor do filme, ele existe, funciona em parte, mas não consegue também ser efetivo o tempo todo. Então é meio maluco, porque ao mesmo tempo que o filme ele acerta, ele tá sempre errando também. Sendo assim, a minha nota para Veja Como Eles Correm acaba sendo um bem mediano em cima do muro, 6. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais sugestões de vídeo aqui pro canal, deixa nos comentários. E você, assistiu Veja Como Eles Correm? Gostou, não gostou, se interessou através do vídeo? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui, eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.